Esta oficina foi viabilizada com apoio da Prefeitura de São João del Rei por meio da Secretaria Municipal de Cultura, premiado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc número 14.017 de 2020. Bom, hoje eu vou falar sobre a questão do tema. A escolha do tema para esse projeto foi a coisa mais importante que tinha que ser decidida, né? Uma vez que eu não tenho muita experiência na produção de quadrinhos, eu senti que eu precisaria ter uma história que fosse familiar para mim, para poder contar com mais facilidade, né? Então eu precisei realmente saber, pensar bem sobre o que eu iria falar antes de começar até a pensar em como que seria a construção desse trabalho, né, dessa história. Então eu reparei que eu tinha várias lembranças, né, da minha vida onde as coisas não tinham dado muito certo, assim. Sim, momentos onde as coisas não saíram muito bem do jeito que eu gostaria, né? Certos fracassos mesmo, né? E eu reparei que eram vários momentos como esse, né? Mas na verdade, eu não achava que eram de fato fracassos, assim. Eu só percebia que eram momentos onde as coisas não saíam exatamente do jeito que eu gostaria. E que era entendido como fracasso muito pelas outras pessoas, né? A ideia que as pessoas tinham daquilo poderia ser entendida como uma coisa que não deu certo. Mas não necessariamente eu via desse jeito, eu só via que a forma como a coisa tinha acontecido poderia ser diferente se o entendimento das pessoas sobre aquelas coisas também pudesse ser um pouco diferente. A verdade é que desde criança já eu achava que essa coisa de sucesso e fracasso não era uma coisa em si, assim, uma coisa não é sucesso e fracasso em si, quer dizer, sempre há uma relação com alguma outra coisa, quer dizer, é sucesso em relação a alguma outra coisa, né? E eu ficava sempre em dúvida de como deveria ser o meu entendimento sobre essas questões. Se eu estava de acordo com o que todo mundo achava ou se eu podia confiar um pouco na minha versão, né, da possibilidade de como entender aquilo ali. Nem sempre quando você ganha alguma coisa, sei lá, um jogo de alguém, por exemplo, você sente vitorioso, porque depende muito da forma como isso acontece também, da forma como você ganhou aquele jogo. E eu ficava muito intrigado nessa sutileza em que às vezes um detalhe pode decidir a vitória e o fracasso de uma pessoa. Quer dizer, eu fiquei com vontade de usar a história em quadrinhos, né, para falar sobre essa ambiguidade, né, entre o que é perder e entre o que é ganhar. E usar as minhas memórias para isso seria um pouco mais fácil, uma vez que eu tinha como relembrar certos momentos. Então eu decidi usar esses fatos, esses acontecidos para ilustrar essa história que eu estou fazendo agora. A maior parte das coisas que eu estou desenhando, eu estou apenas lembrando. Então ajuda muito na hora de desenhar, porque eu não preciso buscar por muitas referências, sabe? Tipo em fotos ou coisas, eu simplesmente recordo daquele momento e aí as imagens vão aparecendo. Quer dizer, eu lembro de uma casa específica, eu lembro dos objetos que eram utilizados ali. Então facilita muito, uma vez que eu não tenho uma experiência também muito grande com o desenho,
facilita muito na hora de eu poder desenhar um objeto, desenhar um personagem, uma figura, porque eu apenas vou lembrando, eu vou me associando, né, àquele momento, e aí eu vou sabendo reconhecer quais eram os objetos que tinham ali, que tipo de situação, as expressões das pessoas, como elas seriam. Então facilitou e está facilitando muito o desenhar dessa história, utilizando aí essas memórias que eu tenho. Eu tenho vontade, sim, de fazer histórias que não estejam amparadas na minha memória. Claro que eu tenho vontade de contar histórias distintas e que se situem em outros ambientes, os quais eu não conheço. Mas como está sendo o meu primeiro projeto mais longo, assim, história em quadrinho, eu percebi que utilizar esse recurso iria facilitar o processo. Então, eu não vou precisar gastar tanto tempo em pesquisa, em busca por referências, uma vez que eu posso simplesmente acessar esse material que já é conhecido por mim, né? O mais importante para mim nesse momento seria chegar até o final do trabalho, concluir ele de fato. Então, o que fica de sugestão para vocês é que a gente tem que concluir nossos projetos, sabe? Mais do que ser um grande sucesso, a gente tem que aprender a fazer, né, os nossos trabalhos, se a gente não tem experiência, se a gente não sabe fazer eles ainda. E eu sei também que cada pessoa tem um tipo de impedimento diferente, né? Então pode ser falta de grana, falta de tempo, falta de técnica, quer dizer... E eu sei que é muito difícil se dedicar para um trabalho assim, né? Por isso que eu acredito que a gente tem que usar aquilo que a gente tenha disponível mesmo. Na minha visão, assim, eu acho que os quadrinhos eles são uma forma de arte acessível, tá? Até comentei no primeiro vídeo que eu e meu amigo lá na época da escola, a gente fazia zine, né? Tipo uma revistinha em quadrinhos, e xerocava na hora do intervalo o xerox por 10 centavos, né? E a gente vendia aquilo, as pessoas liam. Então, era uma coisa, de certa forma, barata e acessível para ser realizado. Outra coisa é que a sua história, o seu quadrinho, o seu trabalho, ele não precisa, por exemplo, ele não precisa ter texto. Por exemplo, pode ser só desenho. Ou se tiver desenho, não precisa necessariamente ter o desenho mais lindo do mundo. O que realmente importa é o que você está dizendo, é o que você está querendo dizer, né? Então, por isso que a ideia de trabalhar o tema com cuidado e com respeito a quem você vai fazer com que aquele trabalho ele seja único, seja diferente de todos os outros trabalhos que existem. Então, para encerrar, eu digo que eu acredito que todo mundo, né, todas as pessoas têm em si algum tema, alguma ideia, alguma força, né, que pode motivar a fazer algum trabalho artístico. O importante é ser verdadeiro nessa escolha e a partir daí buscar os recursos que estiverem mais disponíveis e de mais fácil acesso a vocês para fazerem esse trabalho. Bom, então é isso. Nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar um pouco de como está sendo o processo mesmo de realização, como que eu estou fazendo os desenhos a partir dos recursos que eu tenho, tá? E de repente você pode ver como isso pode se encaixar dentro daquilo que vocês têm disponíveis aí e de repente tentar iniciar um projeto pessoal também. E agora, o que fazer? Que tal olhar para a sua própria história? O que você viveu que acha que seria interessante se outras pessoas soubessem? Às vezes podemos achar que nossas vidas não são interessantes o suficiente para dar uma boa história. Mas existem coisas que são tão particulares, tão únicas na vida de cada um,
que só por isso já valem ser apreciadas. Portanto, não ache que você não tem o que contar. O difícil em apresentar uma história é descobrir qual a melhor forma de contá-la. O aspecto que nos faz relacionar melhor com qualquer história é o emocional. Então, como você sabe quais foram os momentos mais marcantes da sua história, pense em como descrever tal momento de uma forma que qualquer pessoa possa sentir tal emoção também. Pode começar com algo simples. Por exemplo, o dia em que você ganhou um cachorro de estimação de presente. Tente contar esse momento e transmitir a emoção que você sentiu usando apenas uma folha para isso. Não se preocupe se você não souber desenhar muito bem. O importante é dar ênfase à emoção que você está tentando transmitir. Bom, então é isso. Muito obrigado por você ter assistido. Fique ligado nos próximos vídeos e até logo. Tchau!